Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco. Tenho um canal no YouTube chamado Jesus Emanuel. E o nosso texto para reflexão está no livro de Êxodo, capítulo 12, e o verso é o verso 12. E nos diz o seguinte: Êxodo 12 e o verso 12. Nos diz assim: Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vi o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Um dia Deus, vendo todo o sofrimento do seu povo, o povo de Israel, que era escravo do Egito, Deus chama um homem chamado Moisés. E qual era o desejo de Deus? Deus ouviu o clamor do seu povo, e o desejo de Deus era libertar o seu povo da escravidão. Então Deus chama esse homem chamado Moisés. Mas perceba que Faraó, quando recebeu Moisés, a palavra do Senhor diz que ele endureceu o seu coração e não permitiu que o povo de Deus fosse embora. E aí começa a cair algumas pragas sobre o Egito. A primeira praga é quando as águas se tornam em sangue. Essa foi a primeira praga, mas Faraó endureceu o seu coração. A segunda praga foi as rãs. A terceira, os piolhos. A quarta praga, as moscas. A quinta praga, peste nos animais. A sexta, úlceras. A sétima, chuva de pedras. A oitava, gafanhotos. A nona, trevas. E a décima, morte dos primogênitos. Você sabe o que é interessante? Que na última praga é que Faraó realmente sentiu a mão poderosa de Deus. E tem um texto aqui, que esse texto, ele nos diz o seguinte, no próprio livro de Êxodo, capítulo 12, e o verso 29, ele nos diz assim: Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até os primogênitos do cativo, que estava na Eushovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais, e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor, como tem dito. Você percebe aqui o que acontece então? Perceba que quando essa praga cai sobre o Egito, o povo de Israel, eles estavam seguros. Mas como assim seguros? As pragas então não caíram sobre o povo de Israel? Deus faz um pedido a Moisés. E qual foi o pedido que Deus fez a Moisés? Que eles matassem um carneirinho ou um cordeiro, eles assassem esse animal e eles comessem em família. E eles pegassem o sangue desse cordeiro e passassem o sangue desse cordeiro nos portais da casa. E aí, quando a praga viesse, quando o anjo do Senhor viesse, esse anjo ele passaria direto, ele não atingiria nenhuma casa onde estivesse lá o sangue do cordeiro. Sabe, naquela noite foi uma noite de tristeza para o povo do Egito. O Egito realmente entendeu quem era Deus, um Deus todo-poderoso. Mas também para o povo de Israel foi uma noite de alegria, porque naquele momento ali Deus estava concedendo ao seu povo a liberdade.
Sabe o que impressiona aqui nesse texto? Impressiona que Deus não permitiu que nenhuma praga viesse sobre o seu povo. Todo Israel que obedeceu a Deus, nenhuma praga caiu sobre Israel. Nós estamos vivendo nesse momento um momento difícil, devido a esse vírus, coronavírus. Muitas pessoas estão preocupadas, né? Muitas pessoas estão angustiadas devido ao número de infectados, devido ao número de mortes. Mas você sabe qual a promessa que Deus tem para mim e para você? A mesma promessa que Deus teve para o povo de Israel. Ali naquele momento, Deus ali livrou o povo de Israel. Deus não permitiu que nem o mal viesse sobre o seu povo. E eu gostaria de ler um texto com você para finalizar. E esse texto também se encontra no livro de Êxodo, capítulo 15. E o verso é o verso 26, que nos diz assim: E disse, se ouvirdes atento à voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Você percebe qual a promessa que Deus tem para mim e para você nesse texto? A promessa que tem aqui para mim e para você, que Deus está dizendo para mim e para você, que nenhuma enfermidade virá sobre nós, virá sobre o nosso lar. E perceba que a promessa diz assim: porque o Senhor Deus é um Deus que sara. Você compreende isso? Você entende isso? Mas para que nenhuma enfermidade venha sobre o nosso lar, sobre nossa família, nós temos que fazer a vontade de Deus, sermos obedientes a Deus. Então Deus vai proteger o nosso lar, Deus vai brindar o nosso lar, a nossa família. Esse momento é um momento que nós devemos estar orando por pessoas que estão sofrendo talvez com a perda de um ente querido. Mas nós devemos ter a confiança no Senhor Deus. Porque além de Deus nos proteger, Ele é um Senhor que sara. Eu espero que você confie nesse momento a sua vida ao Senhor. Confie no Senhor. Entregue sua vida ao Senhor nesse momento difícil. Nesse momento que as pessoas estão em comoção, que as pessoas estão tristes, angustiadas. Confie no Senhor, porque o Senhor vai proteger você, o Senhor vai proteger o seu lar, porque o Senhor é o Senhor que sara. Nenhuma enfermidade virá sobre ti. Você crê nisso? Eu convido você a fazermos uma oração juntos. Amado Senhor Deus, bondoso Pai, estamos, Senhor, vivendo num momento difícil. A enfermidade muitas vezes bate à porta da nossa casa. Mas aqui o texto fala que o Senhor protegerá o nosso lar, protegerá a nossa família. Nenhuma enfermidade chegará até nós, porque o Senhor é o Senhor que sara. Esteja com essa pessoa que está assistindo esse vídeo. Cuide dela, Senhor, não deixe que o mal chegue à sua porta. Livra ela, livra também a sua família. Te pedimos essas bênçãos, te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar você e até mais uma próxima.